Hoje eu vou usar o pedaço da perna de uma calça velha que estava aqui em casa. Eu estou usando essa branca, mas não precisa ser uma calça branca, tá? Pode ser qualquer outra calça que você tiver aí, jeans, tanto faz. Cortei um pedaço de mais ou menos 25 centímetros e agora eu vou colar usando a cola quente, vou fechar as laterais. Pronto, já fechei as duas laterais, tá totalmente fechada e agora eu vou fazer um corte aqui em cima. Hoje eu vou usar o cimento branco, mas você pode substituir o cimento branco por gesso também, fica legal. Vai dar um pouquinho de diferença na textura e tal, mas dá certo. A ideia de hoje é criar uma peça bem orgânica, alguma coisa para colocar na parede, para decorar. Ainda não tenho certeza de como vai ser o acabamento, tô fazendo aqui, tô pensando, mas de início eu vou fazer o quê? Eu vou mergulhar aquele tecido que eu cortei aqui nessa massa de cimento. Eu não fiz a massa nem muito grossa, nem totalmente rala, mas deixei mais para líquida, tá vendo? Porque eu quero mergulhar, quero molhar o pano, então eu preciso que ela esteja não tão grossa, porque senão não vai dar certo. Então tá nesse, eu não fiz com medida, mas vocês viram aqui a quantidade que eu coloquei. Pronto, mergulhei o meu pano ali na misturinha de cimento. E agora eu vou procurar uma superfície que seja reta, lisa, para mim tá apoiando e modelando. Nada muito perfeito, bem orgânico, bem natural. Essa peça é uma peça muito facinho de fazer, muito tranquila de fazer. E importante, procure colocar a peça numa superfície que depois você tenha facilidade para locomover e para retirar. Sobrou esse pouquinho de massa e eu vou fazer o quê? Vou jogar aqui em cima para deixar a peça um pouquinho mais uniforme, para reforçar em alguns lugares que às vezes não vai o cimento. E aí, outra coisa, vocês viram que eu peguei uma sacolinha plástica e coloquei lá naquele rasguinho que eu fiz no tecido para poder dar uma estrutura? Quando a peça secar, ela fica nesse formato. Então você vai deixar agora ela do jeitinho que você quer que ela seque. Eu achei melhor colocar o plástico, porque eu acredito que depois que secar é mais fácil de tirar, a gente amassa, tira, não dá tanto problema, tá vendo? Agora eu tô só cobrindo aqui, colocando o restinho do gesso que ficou, e aí eu vou separar e colocar ela para secar. Gente, a peça secou, mas secou aqui, mais ou menos, né? Mas eu achei interessante colocar mais um pouquinho de gesso pra sentir que ela vai ficar mais reforçada, mais durinha. E em alguns lugares que eu achei que tá precisando, tá? Coloquei só um pouquinho aqui, tô mostrando pra vocês uma camadinha bem fininha, cimento branco, tá bom? Eu costumo editar o vídeo grande e também gravo já em duas posições para poder postar ele em outras plataformas em formato curto, de até 60 segundos. Mas nesses vídeos a gente não consegue dar essas dicas, mostrar tudo passo a passo. Então por isso que eu sempre indico, se você curtiu, viu o vídeo curto lá, e aí surgiu alguma dúvida, corre lá no canal, dá uma olhada, que provavelmente eu vou ter o vídeo aqui no canal mostrando passo a passo, mais devagarzinho, com mais detalhe, dando essas dicas que no vídeo curto não dá para mostrar. Só para lembrar, eu estou em todas as redes sociais com o mesmo nome aqui do canal, Simoniana Tralles. Lá eu posto vídeos mais curtos, uns conteúdos diferentes daqui. Se você ainda não me segue, corre lá e me siga. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo lá também. A minha peça já secou, olha como que ela ficou bem interessante. Assim também já ficava linda para usar, você poderia pintar, deixar nessa cor, lixar. Eu optei em não lixar, vou deixar ela assim bem naturalzinha, tá vendo? Com essas marquinhas, quero deixar ela bem assim, bem orgânica. Aí, olhando aqui para ela, me deu a ideia de fazer o seguinte. Que tal transformar essa peça em uma folha de caderno?
Tá vendo? Meio amassada, assim, nesse estilo. Coloquei isso na minha cabeça, pensei de várias formas, pensei em fazer decompagem e tal, não tinha. Sem nenhuma ideia que facilitasse a construção desse pensamento aí. Mas como eu não achei nada, vou fazer esse desenho à mão livre, torcendo aqui pra ficar bonitinho, ficar certinho. Pensei em usar uma caneta permanente, que não manchasse quando eu fosse passar um verniz, só que tava muito caro aqui perto de casa, aqui na cidade. Então eu vou usar a caneta permanente, aquela que escreve em CD mesmo. E aí vou tomar alguns cuidados para depois ela não borrar. E como eu sou aventureira, mas nem tanto, eu vou começar com lápis aqui, porque se der ruim eu apago. Agora eu vou pegar essa tinta PVA e esse pigmento na cor ocre. Fiz essa misturinha aqui, ó, bem ralinha, tá vendo, gente? Bem ralinha, e eu vou passar em toda a peça pra dar uma quebrada nessa cor da caneta, não ficar aquele azulão, aquele vermelhão, ficar uma coisinha mais natural. E aqui no meu pensamento eu acredito que essa camada fininha já vai proteger a peça para ela não borrar quando eu for fazer o acabamento com alguma coisa. Eu tô pensando aqui em verniz, ainda não sei. Pronto, passei a minha mão, parece uma natinha, ficou bem ralinha em toda a peça. Deixei secar, já tá bem sequinha. E agora eu vou fazer o quê? Eu ia passar o verniz, só que eu fiquei com medo de o contato do verniz com a tinta borrar. Vou passar então a termolina leitosa. Acredito eu que ela seja mais suave. E como eu já passei a camadinha de tinta, acredito que não vai borrar. Vamos torcer. Cabeça faz sentido. Não faz todo sentido, mas faz um pouco de sentido. Gente, eu sempre falo pra vocês, eu não uso técnicas. Às vezes não é a técnica correta, você pode olhar, nossa, tá errado. Eu vou fazendo o que eu acho que na minha cabeça faz sentido. Vou tentando, vou testando e torcendo pra dar certo. Tem uma caneta própria que eu poderia passar aqui, gente, mas estava muito caro. Quase R$ 50 cada caneta. No caso, seriam 3 cores e é R$ 650. Não, né? Pra mim tá caro. Eu tô errada? Não é que tá caro. Vocês entendem, né? Captaram a mensagem, entenderam o rolê aqui que eu tô querendo dizer. Não é que tá caro, é que pra mim não daria. A ideia agora, eu achei interessante dessa peça que você pode agora escrever o que você quiser. Você pode colocar uma frase motivacional, você pode colocar uma cartinha de amor, você pode colocar a receita da sua dieta, você pode colocar o que você quiser. Eu vou colocar aqui um pedaço da letra da música que marcou o início do meu namoro. Olha ela que ela tá bem romântica hoje, porque eu vou colocar no meu quarto. Mas aí você coloca o que você quiser. Eu tô fazendo com a caneta preta para poder dar um destaque, para não ficar já azul igual as listras, igual as linhas. Espera que não precisa ficar perfeito, mas também não precisa ficar feio. Tô gostando dessas letras não, hein? Aí tanto tempo que eu não escrevo com letra de mão, que a gente... Olha, vou apagar. Vou usar aquela natinha que eu fiz para passar na peça e vou apagar aqui. Enquanto eu estava produzindo a peça, ainda estava em dúvida de como eu ia fazer para poder pendurar, se eu ia colocar uma cordinha, um barbante. Optei em fazer um furinho assim com a furadeira e depois pendurar ela em algum ganchinho, alguma coisa assim. Vou colocar um raminho de flor aqui nela, uma coisa bem delicada. Eu acho que essa peça, ela combina muito com esse estilo. Criei duas peças, ó, vou deixar bem juntinha uma da outra. Coloquei o início do refrão da música numa peça e completei o restante da letra na outra peça. Vou colocar no meu quarto. Eu achei que ficou um charme, ficou moderno, ficou diferente, ficou divertido e criativo. Gostei bastante, espero que vocês tenham gostado também.